Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista semanal com o que de melhor é produzido pela comunidade científica de todo o país. No programa de hoje nós vamos revisitar um assunto já abordado aqui no Brasil Consciência, mas com muito mais profundidade. Nós vamos falar do estudo brasileiro sobre ondas gravitacionais e a participação no projeto americano LIGO. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o físico Reinaldo Rosa, pesquisador do INPE lá do LABAC, e também o José Carlos Neves de Araújo, também do INPE, e que faz parte, integra o grupo que trabalha com ondas gravitacionais aqui no país. Para falar de ondas gravitacionais, difícil tocar nesse tema relacionado ao Brasil sem falar do introdutor, praticamente quem começou essa pesquisa nesse país, pesquisador Odílio, que nos empresta a sua experiência. Confira no VT como ele começou essa pesquisa e onde ela pode chegar. O pesquisador Odílio Denis de Aguiar trabalha há mais de 4 décadas no INPE. Ele começou como estagiário, foi contratado como assistente de pesquisa e fez mestrado na própria instituição. E depois eu saí para um doutorado no exterior em ondas gravitacionais na década de 80. Então eu estou nessa área de detecção de ondas gravitacionais desde mais ou menos 1985. O pesquisador foi responsável pela construção do primeiro detector de ondas gravitacionais brasileiros, construído nos anos 2000 no Instituto de Física da USP. A experiência acumulada no projeto brasileiro colocou o pesquisador como um dos representantes do país no consórcio internacional LIGO. Formada em 2011, a iniciativa pretendia construir 2 interferômetros de alta tecnologia para identificar as ondas gravitacionais. O princípio de funcionamento do interferômetro é o seguinte: eles têm espelhos colocados a 4 km de distância um do outro, dentro de túneis de um vácuo super puro. Quando a onda gravitacional chega, ela modifica a distância, esses pêndulos estão suspensos por fios, e eles estão num sistema de isolamento vibracional que torna esses espelhos as coisas mais imóveis que existem no planeta. Os espelhos não se mexem mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton, né? Estão imóveis. Tem todo um sistema de isolamento vibracional que imobiliza eles. Que as vibrações do chão não conseguem ser transmitidas por esses espelhos por causa desses sistemas, desses filtros mecânicos de isolamento. Então, quando a onda gravitacional chega, ela faz com que esses espelhos se mexam. Então, a onda gravitacional, por exemplo, a primeira que chegou, ela mexeu os espelhos umas 22 vezes mais do que a imobilidade deles. Então eles se mexeram e o sistema de laser conseguiu perceber que eles tinham se mexido. Foi este equipamento montado nos Estados Unidos que conseguiu em 2015 detectar pela primeira vez na história da humanidade a existência das ondas gravitacionais, fenômeno descrito por Albert Einstein pouco mais de um século antes. A identificação das ondas levou o trabalho a conquistar Prêmio Nobel em 2017 e a participação brasileira na pesquisa continua. Uma das frentes que nós trabalhamos é isolamento vibracional para justamente imobilizar esses espelhos. A gente trabalha nessa parte. E a outra parte que a gente trabalha é no resfriamento desses espelhos. Depois, em 2025, eles pretendem parar o interferômetro e modificar ele substancialmente. Uma das modificações vai ser esfriar os espelhos. E o esfriamento tem o objetivo de diminuir o movimento das moléculas, dos átomos do sólido, do espelho, de forma a tornar eles ainda mais imóveis. Quer dizer, eles querem imobilizar os espelhos mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton. Eles querem imobilizar os espelhos da ordem de 1 milhão avos, uma parte em 1 milhão,
de avos do diâmetro de um próton. A comprovação da existência das ondas gravitacionais era considerada impossível até pelo próprio Einstein. Além de Odília Aguiar, outros 7 brasileiros participam dos estudos. A gente provavelmente, com o tempo, vai reformular algumas fórmulas da física, vai conseguir descobrir como é que é a gravitação quântica e certamente os engenheiros vão achar maneiras de aproveitar todo esse conhecimento para novas invenções, inclusive invenções revolucionárias, né? Como, por exemplo, quem sabe, controle de gravidade, distorções do espaço-tempo, de forma a produzir buracos de minhoca. Distorções do espaço-tempo de forma a produzir buraco de minhoca, controle gravitacional. Tudo isso o Brasil só teve acesso a partir do momento em que um pesquisador nosso foi fazer doutorado no exterior. Se não tivesse havido essa ponte, o Brasil hoje não participaria dessa pesquisa ou, se estivesse participando, teria que ter conseguido isso por outro caminho. Aí a gente vê gente criticando o intercâmbio estudantil, os pesquisadores brasileiros que vão fazer doutorado lá fora. Como é que nós poderíamos chegar nessa pesquisa se a gente não tivesse tido essa oportunidade? Seria possível, na opinião de vocês? De fato, não. Ciência não é palavra feita, né? Não é aquele jargão. Ciência, de fato, não tem fronteira. Não existe uma pesquisa em física e em várias outras áreas de ciências, de modo geral, que seja restrito só a um país. Você faz ciência para todo mundo, de verdade. E alguns países, por diversas circunstâncias, eles ficam um pouco mais à frente que os outros. Então, nós, por exemplo, nós não temos que reinventar a roda, essas coisas todas. Nós temos que, vendo o que há por aí, em termos de desenvolvimento científico, procurar, de alguma forma, nos engajarmos. Então, no caso das ondas gravitacionais, por exemplo, isso foi feito pelo Odílio, ele foi uma das pessoas que... pioneiras, né, na área, ele foi fazer o doutorado dele fora e isso acabou criando uma semente, né, nessa área, particularmente na área experimental. Né. Do ponto de vista da parte mais teórica, existiam alguns grupos que já faziam um ou outro trabalho, porque, afinal de contas, a previsão da existência das ondas, ela tem um século. Então, sempre tem alguém ao largo mundo e sempre teve um ou outro brasileiro que procurou estudar isso teoricamente. Mas, do ponto de vista experimental, foi por aí, como a gente viu no VT. E, em resumo, é isso. Você ciência você faz para o mundo, você não faz para um país, necessariamente. Independente de você pensar em alguma aplicação tecnológica imediata para isso, é óbvio que depois você tem os subprodutos, né? Porque você tem que desenvolver equipamentos, você tem que ter computadores rápidos, você tem que treinar as pessoas, então isso tudo acaba criando grupos que, mesmo que no futuro não venham a se manter na área, mas que houve um treino que isso pode ser usado em várias outras áreas, da ciência ou não, aplicado ou não. Interessante, estamos aqui com o José Carlos Neves de Araújo, pesquisador lá do INPE de ondas gravitacionais, nos esclarecendo a respeito desse tema. Reinaldo, a gente tem hoje no Brasil muita discussão em torno de fomentos, as bolsas, o pessoal que está aí na FAPESP está tendo dificuldade para receber, né? E a importância de você ter esse tipo de impulso à pesquisa. Na sua área, por exemplo, vocês ainda têm acesso a bolsas, a trabalhos no exterior? Ainda há a possibilidade de buscar esse conhecimento que está aí mundo afora? Então, eu concordo com o que o Zé Carlos colocou. Eu acho que tem uma maneira de a gente analisar tudo isso
que é inserir a ciência e a tecnologia num contexto de globalização. Hoje, os assuntos de fronteira, por exemplo, um exemplo típico é o tópico que nós estamos aqui discutindo hoje, que são que é a detecção de ondas gravitacionais. Assuntos de fronteira, ele tem que ser fomentado pelo governo para que estudantes brasileiros bem preparados possam ir ao exterior e desenvolver lá digamos assim, o estado da arte naquele conhecimento e trazer para o Brasil as pequenas sementes que serão plantadas para que o Brasil comece a fazer ciência competitiva, né, no mundo. Então, o que está faltando hoje, talvez, é um planejamento mais de longo prazo para que a gente possa se organizar de forma mais eficaz, né, a longo prazo, para fazer esse exercício de ir para fora e trazer para o Brasil pessoas de alta qualificação, para que daí sejam criados grupos. E uma vez criados esses grupos, nós vamos precisar, então, da continuidade desse tipo de fomento para a ciência e tecnologia. Duro dar continuidade num país onde com 3 meses de governo já tem ministros saindo, né? Nós vamos, já o Zé Carlos vai falar uma coisa, mas para você que está em casa curioso com o que nós estamos falando, querendo saber o que é isso, assista nesse VT. O que são ondas gravitacionais? As ondas gravitacionais são entendidas no contexto da teoria de Einstein. Antes da teoria que existia de gravitação, a teoria de Newton, ela não conseguia explicar, não poderia explicar o que são essas ondas gravitacionais. Einstein mudou tudo isso quando percebeu que a gravitação não era uma força invisível entre os corpos, mas sim uma manifestação da geometria do espaço e o tempo. Porque Einstein percebeu que o tempo está conectado ao espaço. Se você viaja num foguete, a velocidade da luz, numa certa direção, e um colega seu viaja num foguete com a mesma velocidade da luz, só que em direção contrária, indo em direção ao seu foguete, ainda assim, pela teoria de Einstein, ele provou isso, a velocidade relativa entre esses dois foguetes é a velocidade da luz. Poderia, a gente pensar, ser o dobro da velocidade da luz. No entanto, ela é só a velocidade da luz. A única maneira de conciliar essa matemática, essa mágica matemática, é com a teoria de Einstein. Einstein consegue provar que a velocidade relativa é a velocidade da luz, que é a velocidade de limite. Para isso ser verdade, para ver essa conciliação, o tempo e o espaço estavam conectados. Então, quando você viaja a uma certa velocidade, o espaço se contrai e o tempo se dilata. Quando você viaja próximo da velocidade da luz, esses efeitos são máximos. O espaço se contrai quase a zero e o tempo se dilata quase ao infinito. Se você tem um irmão ou uma irmã gêmea, ele pega um foguete e viaja próximo da velocidade da luz, o tempo para essa pessoa, para esse seu irmão ou irmã gêmea, praticamente não passa. Então, se você fica na Terra e o seu irmão e sua irmã gêmea voltam depois de uma viagem de vários anos para você, ele ou ela praticamente não envelheceram e você envelheceu todos esses anos todos, né? Pode ter sido 40 anos de viagem, você envelheceu 40 anos e ele ou ela não envelheceu praticamente nada. Na teoria da relatividade geral, que ele formulou 10 anos depois, ele chegou a uma coisa mais complicada de entender ainda. Ele percebeu que a gravitação não era a força invisível que o Newton acreditava que fosse, mas sim justamente um efeito de entortamento desse espaço e tempo. Quer dizer, uma coisa louca você pensar que esse espaço e tempo podem ser entortados, né? Mas Einstein percebeu que isso é possível e que é justamente esse entortamento do espaço-tempo que causa o efeito gravitacional. É como se você tivesse um colchão de borracha onde as massas iriam deformar esse colchão. E aí então a gravidade não seria uma força invisível, mas seria um efeito causado pela deformação do espaço-tempo.
Então, os corpos menores também deformam esse colchão, mas em menos quantidade, eles iam sentir que o colchão está deformado. E aí, então, as trajetórias deles seria por causa da deformação desse colchão e não mais por causa de uma força invisível. Bom, aí vocês vão me desculpar, né? Outro dia a gente fez um programa aqui sobre a Terra plana. Dá até para brincar com o pessoal. Agora, a teoria da relatividade é realmente muito difícil da pessoa conseguir compreender. Não é um assunto fácil. Imaginar que o tempo e o espaço não só estão ligados, estão relativos, como eles se curvam. Se curvam aonde, né? De que maneira? É fantástico, curiosíssimo e ao mesmo tempo é meio assustador, né? Parece uma coisa assim que é impossível de você conseguir compreender. Eu posso só fazer uma colocação em relação ao que o Reinaldo comentou? Porque ele falou programa de governo para que as coisas sejam feitas e assim vai, né? Eu acho que é mais que isso um pouco, a gente até vinha conversando um pouco quando a gente estava chegando aqui, né? Tem que ser programa de Estado, ou seja, independer de quem está lá. Certas coisas, elas têm que acontecer, não importa se é vermelho, se é azul, amarelo, se é 13, se é 17 ou qualquer outro número. Tem que acontecer. Programa de Estado. Voltando para coisa muito interessante também, aí realmente é um assunto fascinante à medida que a gente vai tendo a nossa formação, a gente vai incorporando determinadas coisas, então isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia e esses conceitos se tornam parte da nossa vida, nós que fazemos física e coisa assim. Mas quando a gente vai entrando, se a gente se remonta lá ao começo da nossa graduação, um pouco antes, quando a gente começa a ter algum interesse por aí, é difícil engolir certas coisas. Tem até assim uma questão, às vezes, até meio psicológica de você aceitar determinadas coisas, porque não é o nosso dia a dia, da nossa vida, pensar em determinadas coisas. Então, não só as coisas a altas velocidades se dão de forma diferente do que a gente está acostumado, mas a coisa do muito pequeno também. O mundo do muito pequeno é muito diferente e não é nada intuitivo. Mas isso fica para papo de uma outra oportunidade, né? Uma outra questão importante é levar em consideração que toda a ciência, a linguagem da ciência é a matemática. E a matemática que dá um embasamento teórico para a teoria da relatividade, principalmente a teoria da relatividade geral, ela é uma matemática baseada no cálculo tensorial, né? Nós aprendemos cálculo diferencial integral, e aí tem o cálculo vetorial, mas existe uma seara muito fina, muito específica, que depende de anos de treinamento para você entender o significado prático, né, daquilo que é o cálculo tensorial. Essa é uma dificuldade muito grande, né, de pessoas que não são cientistas leigos na área de ciências exatas, de incorporar essa dificuldade, né? Reduzir aquilo a uma simples equação de Einstein que pode ser resolvida no computador de forma muito fácil e direta, né? Às vezes você leva meses na solução de um quadro, de um modelo completo e complexo que envolve cálculo tensorial. Tem gente hoje que não acredita em vacina. Eu fico imaginando, 100 anos atrás, quando Einstein levantou a mão e falou assim, deixa eu explicar um negócio aqui, o espaço faz assim e tal. Você imagina o quanto que isso deve ter provocado de dúvidas, de questionamentos e até de críticas, né? Mas depois que você estuda o cálculo tensorial e entende o significado de todas as propriedades que descrevem o espaço-tempo, eu diria até, comigo foi assim, fica mais intuitivo, é até intuitivo você aceitar de forma simples, né, que a deformação de espaço-tempo é muito mais realista do que uma atração gravitacional mágica entre dois corpos que estão numa distância d
Então, mas aí isso depende de muito estudo e de incorporar essa realidade. Bem legal, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência hoje falando da pesquisa brasileira em ondas gravitacionais e a nossa colaboração no mega projeto LIGO, Prêmio Nobel em 2017. Conosco aqui o Reinaldo Rosa e o José Carlos Neves, que estão nos ajudando a entender essas questões. A gente falava no bloco anterior sobre o que são ondas gravitacionais. Rapidamente, só para a gente fechar a questão, se um estudante de nível médio ou até algum acadêmico estiver nos assistindo e quiser entender um pouco mais sobre isso, qual que é a dica? Olha, do ponto de vista matemático, é uma teoria bastante complicada. Mas a ideia, depois, que está por trás, que é a questão da geometria, né? Gravidade é geometria no fim das contas, você não precisa falar de força entre coisas, né? Mas a geometria, né? E isso eu acho, é lógico que depois que você está nessa, fica mais fácil de você aceitar, mas eu diria que falar para as pessoas que gravidade pode ser isso, ela vai ficar pensando, será possível, não será possível, mas é algo que você já vai colocar uma semente na cabeça dela. Porque a ideia, ela é muito simples. Do ponto de vista de se falar da onda gravitacional, que a onda gravitacional, ela é algo, é uma distorção no próprio espaço-tempo que se propaga. Uma forma simples que a gente às vezes usa para explicar é a seguinte: você imagina um lago que está bem tranquilinho, bem paradinho. Aí você joga uma pedrinha. Essa pedra vai fazer com que esse espaço-tempo ele vibre. E essa coisa se propaga. Então a onda gravitacional é uma vibração do próprio espaço-tempo. Que o espaço-tempo, segundo essa visão, ele não é algo infinitamente rígido. É difícil deformar o espaço-tempo. Tanto é que nós estamos deformando o espaço-tempo ao nosso redor. Só que isso é extremamente ridículo de pequeno e isso é imensurável, né? Então é por isso que no dia a dia a gente não percebe. Só quando você vai para escalas de coisas astronômicas. Aí você começa a ter coisas que, ainda que pequenas, mas podem, em princípio, ser medidas. Envolvendo massas muito grandes. Aí eu entra não essa sou história físico, de buracos eu sou jornalista, negros. né? Vocês dois são físicos, mas me parece aquela história do Martinho Lutero com o tempo, né? Se você não me perguntar, eu sei o que é. Agora, se você me perguntar e eu tiver que te explicar, aí a coisa complica. Porque tudo bem, você olha lá a ilustração, é a massa, tem o Sol, os planetas... Beleza. E como é que é o buraco de minhoca? Que hora que entra isso? O que é um buraco de minhoca, Reinaldo? Bom, o buraco de minhoca, em primeiro lugar, é uma concepção ainda teórica, né, de uma singularidade no espaço-tempo que pode se conectar com, dado um ponto de singularidade, ele pode se conectar com um outro ponto, digamos, numa outra coordenada diferente daquela onde ele surgiu. Então, ele seria um buraco de conexão entre diferentes coordenadas do espaço-tempo. Isso é uma teoria ainda, né? E talvez o José Carlos possa acrescentar elementos mais... Seria um túnel de metrô no tempo. Estação 1800, estação 1900... Isso, seria como isso. Se você pega as equações de Einstein e começa a brincar um pouquinho, você pode tirar delas coisas desse tipo, de você entra num ponto e sai em outro ponto. Então aí você, em princípio, conseguiria viajar no viagens no tempo, coisa tipo assim. Só que se você vai estudar esse negócio em detalhe, você vê que o que se tem hoje, muita gente estuda isso ainda, você tem por aí nos nossos meios de divulgação, em revistas científicas também,
várias pessoas estudando esse tipo de coisa, mas não é possível, com um tipo de física que a gente conhece hoje, convencer de fato as pessoas que isso é realizável. Porque você podia imaginar, bom, eu entro nesse ponto e saio no outro, só que você tem energia. Então, se você vai fazendo as continhas, você acaba mostrando que esse, talvez, buraco, ele é algo que instável, ele se fecharia antes que você conseguisse passar. Então, tem várias pessoas que estudam isso por aí, algumas há bem mais tempo, e que tentam seriamente, porque isso às vezes beira quase a ficção científica, né? Mas tentam seriamente investigar essa situação. Então, com a física que conhecemos hoje, não é possível. Mas é aquela coisa, é um exemplo que eu costumo dar. Se você se imagina na época em que você está lá com Platão, com um celular na mão. Então, daqui a um século ou menos, sei lá, de repente a gente pode ter coisas que... Como é que esses caras não descobriram isso antes? O experimento de Eratosthenes seria muito mais fácil, né? Liga lá para outras... E aí, o Sol está indo no poço? Não, não está. Se fosse interessante você comentar o aspecto de o buraco de minhoca ser uma estrutura no espaço-tempo que permite você fazer uma viagem no tempo. Sim. Esse é um aspecto muito importante. Isso é por isso que eu comentei da ficção científica, porque aí você poderia fazer isso. São vários filmes que abordam essa possibilidade. Vários filmes abordam isso. Você sai aqui da Terra e vai para, sei lá, uma outra galáxia. Você precisaria um tempo absurdamente grande, que seria muito maior que o tempo de vida de qualquer coisa. Mas, de repente, você pegando um buraco, você teria um atalho, você chegaria num tempo pequeno. Uma viagem curta. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver muito errado, com certeza eu estarei errado, mas se eu tiver muito, você já vai me corrigindo. O tempo e o espaço se curvam. E aí, quando eles estão lá pertinho, digamos, o passado e o presente, tem um buraco entre eles que eu consigo passar no meio? Um túnel entre uma parte e outra, digamos assim? Não exatamente. Eu acho que o exemplo que você deu de entrar numa estação de metrô e sair na outra, eu acho que é mais apropriado. Só que, por exemplo, você tá lá na estação Paraíso, vai para a estação Paulista. Ali é quase uma retinha, né? Então você tem aí 3 quilômetros, sei lá. Então você, a 100 km por hora, você vai levar um tempo T, sei lá. Se você pega esse metrô, você levaria um tempo muito menor, porque o teu espaço a ser percorrido não seriam uns 3 km, poderiam ser, sei lá, 3 centímetros. Então esse buraco, ele te dá coisas que poderiam ser desse tipo. Então você faria esses 3 quilômetros como se fossem 3 centímetros e, portanto, muito mais rápido. Estou sacudindo a cabeça assim apenas por educação, porque ainda não compreendo. A dificuldade de entender e explicar está ligada até com outro aspecto que a gente precisaria explorar aqui, que é a topologia do espaço. Exatamente. Mas vamos ver uma demonstração, uma gentileza lá do pessoal do INPE, tentando esclarecer essas dúvidas para a gente. Acompanhe no VT. Basicamente, isso aqui é um brinquedinho para fazer uma demonstração de como funciona, não exatamente as ondas gravitacionais, mas como funciona a gravidade, né? O que seria a gravidade na versão da relatividade geral. Na relatividade geral, a gravidade ela é um efeito geométrico do espaço-tempo, onde o espaço-tempo se distorce em relação, devido à existência de uma massa no espaço-tempo. Então essa deformação ela é proporcional à massa. A gente vê uma massinha bem pequenininha, uma massa pequena não deforma muito, mas se a gente coloca uma massa bem grande, a gente vê toda uma deformação do espaço-tempo. E aí os corpos ao redor dela, se são arremessados com um determinado movimento, por exemplo,
eles acabam executando o movimento ao redor daquilo lá, até que acaba sendo, ocorre a coalescência. Basicamente isso aqui é só para mostrar, o objetivo desse experimento é mais para mostrar como é a gravidade na questão da relatividade geral. Então a relatividade, ela é uma deformação do espaço-tempo, e essa deformação é o que acaba gerando a gravidade, ou seja, é o que acaba atraindo os corpos no sentido em direção àquele objeto. A gente pode imaginar isso aqui como sendo o Sol, por exemplo, e aí o que mantém o nosso planeta em órbita, os planetas em órbita ao redor do Sol, seria justamente essa deformação causada pelo Sol. Lógico, aqui é uma versão bem extrapolada da deformação, a gente não sabe mensurar exatamente qual seria essa deformação. E aí, pessoal, entenderam? Enquanto a gente estava assistindo aqui, chegamos à conclusão que essa é uma ótima explicação para pessoas inteligentes. Precisa ter certa parcimônia para entender que aquilo é apenas um modelo, um brinquedo, para tentar demonstrar, não é exatamente daquela maneira, nua e cruamente. Gente, tudo bem, temos lá a deformação do espaço-tempo. O que isso tem a ver com a tal da matéria escura? Posso responder? Pode começar você. Esse é um assunto que me interessa muito, porque a gente trabalha com simulação cosmológica baseada no modelo Lambda CDM, que é um modelo padrão da cosmologia, onde você tem que ter uma quantidade significativa da matéria escura e também da energia escura. Na verdade, a energia escura é a predominante, para você explicar a expansão do universo e explicar como se dá a formação de estrutura em grande escala, né? Você precisa desse modelo. Mas uma questão interessante ligada às ondas gravitacionais é ressaltar que ondas gravitacionais estão ligadas a deformações dinâmicas do espaço-tempo. Quando você tem, por exemplo, a colisão de dois buracos negros, que é a causa principal, a fonte principal da onda que foi detectada em 2015, né? Então, agora um outro tipo de deformação que pode estar ligado com a matéria escura são defeitos topológicos permanentes no universo. Ao invés de a gente ter uma topologia homogênea, isotrópica, o universo, na verdade, ser descrito por uma deformação global, um outro tipo de estrutura. O pessoal gosta muito de citar estruturas exóticas como a garrafa de Klein, entre outras. Aí sim você teria uma deformação topológica que poderia, pela teoria da relatividade geral, atuar sobre todos os corpos que têm grandes massas, né? E a gente achando que, por exemplo, é uma outra galáxia que tá atraindo, mas na verdade é o resultado de uma deformação topológica. Nesse caso, esse tipo de deformação estática, ela não emitiria ondas gravitacionais, porque não é uma deformação do espaço-tempo dinâmica. E isso se torna ainda mais difícil na pesquisa da cosmologia física a ser descrito com bases observacionais, né? Muito difícil. Vamos tentar explicar. Vocês olham para o espaço lá em telescópio e observam que em algum lugar tem alguma coisa que vocês não sabem o que é. Ele é uma mancha no universo? É uma espécie de uma bolha? Ela é um potencial gravitacional. Ela atua gravitacionalmente, sabemos que ela atua como se fosse uma massa, né? Mas ainda atraindo coisas para ela. Atraindo, porém não emitindo nem absorvendo luz. Não tem um efeito, não existe um efeito eletromagnético relacionado a esse tipo de estrutura, de matéria, né? A gente chama de matéria. Legal. Vamos dar uma olhada no VT? Quando que começou essa pesquisa? Quando que as pessoas começaram a se interessar por esse tema ao longo da história? Acompanhe. Einstein ele formulou as ondas gravitacionais, ele provou que elas existiam em 1916. Mas durante 50 anos, meio século, houve um debate entre os teóricos se essas ondas realmente existiam ou não, porque havia uma dúvida se elas carregavam energia. Depois que esse debate terminou,
que realmente a comunidade científica começou a acreditar que essas ondas de fato existiam. Então, isso justamente coincidiu com a época em que os primeiros experimentos para a detecção dessas ondas foram formulados. Foi um americano, Joseph Weber, que propôs a detecção dessas ondas em 1960, exatamente. E ele construiu os primeiros detectores na década de 60. Ele afirmou que ele estava detectando essas ondas mais ou menos no final da década de 60. E com isso houve uma corrida. Vários grupos no mundo, cerca de 10 grupos no mundo, começaram a construir esses detectores na década de 70 para confirmar se o Weber estava correto ou não. E dentro desses grupos está o embrião das colaborações LIGO e Virgo atualmente. A Caltech e o MIT produziram interferômetros laser na década de 70 que estavam funcionando com boa sensibilidade no início da década de 80. Mas eles perceberam que ainda seria muito aquém de detectar ondas gravitacionais verdadeiras, astrofísicas. Então eles entraram com a proposta dos projetos LIGO e Virgo, né? Então esses projetos eles foram propostos no final da década de 80 pelos Estados Unidos e pela Europa e eles começaram a ser construídos então na década de 90 e estavam. Ocorreu também a proposta de um detector brasileiro nesse meio tempo, né? Eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, na década de 80, trabalhei com dos detectores barra do tipo Weber, que foi produzido pelos americanos na década de 80. E esse detector, ele já se aposentou, ele não funciona mais desde o ano 2007. Mas a gente aprendeu uma proposta de um detector esférico, muito mais sensível. E foi justamente essa proposta que nós entramos na FAPESP nos primeiros anos, no final da década de 90. Esse é todo o equipamento que foi desmontado da USP, que tem o detector brasileiro, a esfera brasileira, né? Aqui são as câmaras, a parte de baixo das câmaras, a parte de cima das câmaras. Essas colunas também faziam parte, aqui está a esfera, nesse canto. E todo esse equipamento a gente pretende justamente remontar naquele espaço que eu mencionei ali no laboratório. O nosso plano é remontar ele aqui, nesse lugar. Nós vamos tirar esse experimento que está coberto com essa lona azul e mais ou menos aqui tem um desenho esquemático de como é que vai ficar a coisa. Então nós temos, o detector vai ser construído aqui, várias plataformas metálicas vão isolar as diversas partes para elas não poderem uma interferir com ruído vibracional na outra. E com isso a gente vai ter o detector construído desse lado, do lado daquela câmara gigante. Detector de ondas gravitacionais Mário Schembler desmontado no INPE desde 2016, aguardando recursos. Alô, alô, Ministério da Ciência e Tecnologia, vamos dar uma força. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, um instante só. Terceiro bloco, Brasil Consciência de volta, hoje falando da pesquisa brasileira que participou do Prêmio Nobel em 2017, pesquisa LIGO, que identificou pela primeira vez na história a existência das ondas gravitacionais. O fenômeno descrito por Einstein 100 anos antes foi finalmente provado em 2015. Bom, já falamos aí um pouco do histórico, vamos ver como é que os brasileiros do INPE estão efetivamente colaborando com essa pesquisa. Acompanhe no VT. Eu fui apresentar esse experimento na reunião LIGO-Virgo
que reúne as principais novidades das duas colaborações. Ocorreu essa reunião nos Estados Unidos. Esse experimento foi uma peça de silício que nós conseguimos do grupo americano da Caltech, inclusive esse trabalho justamente então em colaboração com eles, que nós usamos esse criostatozinho pequeno de aço inox, nós penduramos essa peça de silício, eu não tenho mais ela porque eu devolvi ele durante a reunião, mas a peça de silício nós colocamos aqui e esse experimento foi fechado, foi feito vácuo aqui dentro e nós fizemos um resfriamento dessa peça. Nós imergimos todo esse experimento dentro de nitrogênio líquido, aqui dentro desse dewar. Nós enchemos de nitrogênio líquido até o topo e nós mergulhamos rapidamente e com isso ele rapidamente, todas as paredes dele, inclusive essa tampa, ficaram com nitrogênio líquido. E aí ficaram com a temperatura do nitrogênio líquido, que é 196 graus abaixo de zero. E com isso, a peça, em vácuo muito bom, ela foi resfriando por radiação, por emissão radiativa. E nós medimos, então, essa curva de resfriamento. E com isso, nós determinamos a emissividade dessa peça de silício. E com essa emissividade da peça de silício em função da temperatura, nós conseguimos estimar quanto tempo os espelhos do LIGO criogênico vai demorar para resfriar. Os espelhos do LIGO criogênico vão ser espelhos de silício de 200 quilos, tem 40 centímetros de diâmetro, 40 centímetros de comprimento, são espelhos cilíndricos, e se eles forem esfriados pela emissividade natural do silício, sem precisar fazer nenhuma pintura nessa peça, nós calculamos que essa peça de 200 quilos do espelho futuro do LIGO vai demorar 7 dias, quer dizer, uma semana para resfriar. Isso é aceitável, uma vez que demoram 2 semanas para você fazer um vácuo bom o suficiente para operar o interferômetro, ele poder ser capaz de detectar ondas gravitacionais. O vácuo tem que ser super puro para que os lasers eles caminhem dentro do interferômetro sem nenhuma interferência de moléculas de ar. Para quem acha que laboratório de pesquisa é aquele lugar branquinho, cheio de tubos, tudo organizadinho, todo mundo de jaleco branco ali, né? Você vê, digamos assim, a balbúrdia que é aquele laboratório em que está se fazendo esse teste bastante interessante, congelar congelar o espelho do interferômetro. Explica pra gente, José Carlos, por que é importante congelar o espelho se ele é já uma das coisas mais imóveis que existem na face da Terra? Então, só reforçando o que a gente viu no VT um pouco mais cedo, a ideia é que se você abaixa a temperatura das coisas, é que a gente não vê, a gente pega uma caneca, tudo muito bom, tudo muito bem, mas aqui as coisas elas estão mexendo, pelo fato disso estar uma dada temperatura. Existe uma energia cinética, né? Exatamente. Se você vai abaixando a temperatura, essas coisas vão mexendo cada vez menos. Então, isso é uma coisa, para você atingir a sensibilidade a melhor possível, que você diminua o máximo possível o movimento dos átomos das moléculas. Então, essa é a ideia. Que você vai ganhar, no fim das contas, a possibilidade de ter mais sensibilidade. Mais sensibilidade significa, no fim das contas, a capacidade de você enxergar coisas ainda mais distantes. E com isso, se você pode enxergar coisas mais distantes, você também vai acabar conseguindo ver um maior número de coisas que vão entrando dentro desse horizonte de observação dos observatórios. Então, basicamente, em resumo, é isso daí. Você vai procurar eliminar o máximo possível esses movimentos que átomos e moléculas têm, okay?
e dessa forma interferir o menos possível em alguma medida. Na verdade, quer dizer, a gente está falando de uma medida muito extremamente fina e que, na verdade, é um fenômeno de ressonância. Qualquer medida, para você medir, você tem que estar no mesmo comprimento de onda daquilo que você quer medir. Então, elevar essa temperatura tão baixa, a ponto de aquilo estar vibrando na frequência mais fina possível, que chegue no mesmo comprimento da onda que está passando por ali. Aí a transferência de energia é máxima e você consegue detectar. Esse que é o segredo da coisa. O que é impressionante nessa física fina é que tudo isso, né, o que você mede para detectar onda gravitacional, por exemplo? Como é que você vê a onda gravitacional? Você vai colocar aqui no seu eixo Y a tensão, devido a essa tensão mecânica, a tensão de deformação no tempo. Então, quando não ocorre essa ressonância, você não vê praticamente nada, você vê um resíduo só. Aí, quando ela entra, você vê essa flutuação. Você vai ver uma onda, isso dura cerca de 45 segundos. É o tamanho do sinal que você... Agora, deixa eu fazer uma provocação bem leiga, né? A explicação do professor ali. O espelho se mexeu menos do que a medida de um próton. 1 sobre 10 mil. Quer dizer, é o imperceptível do imperceptível. Nós estamos quase na física da chamada estrutura fina. Não corre o risco de ter sido alguma outra coisa, um ventinho que deu uma sacudida nesse espelho e vocês estão lá achando que vocês provaram a teoria de Einstein? Tem que medir, os dois têm que medir a mesma coisa. Exato. Então, aí você tem toda uma série de controles que você tem que fazer para você eliminar essas outras possibilidades. E lógico que por exemplo, né? Terremoto, não só a questão de terremoto, mas na verdade sim, qualquer vibração. Abalo, né? Então você tem que eliminar, como foi comentado anteriormente também, as vibrações o mais possível, tanto um em relação ao outro quanto a coisa intrínseca dos espelhos. E você controlar tudo isso. Então existem uma infinidade de controles que são feitas. E é lógico que depois, quando você vai estudar se ali tem um sinal de onda gravitacional mesmo, você tem que usar modelos matemáticos e estatísticos para fazer testes para dizer se isso é de fato uma onda gravitacional mesmo, ou se é, como você nos provocou, algo que pode ser devido a algumas coisas que estão naturalmente chacoalhando de alguma forma. Existem padrões, né? Existem padrões. Padrões de flutuação nesse tensão de deformação contra o tempo, que são típicos da medida de ondas gravitacionais. E tem uma outra coisa que é extremamente importante, que é o seguinte: você tem um telescópio óptico, você olha para um lugar, você achou uma estrela, sei lá, tudo muito bom, tudo bem, você vai ter sua sensibilidade, você vai estudar coisas possíveis com isso. Com onda gravitacional, o ideal é você ter mais que um telescópio. Por quê? Porque aí você tira essa possibilidade de que uma coisa que você achou a onda, de ser ou não a onda. Porque se um vê, o outro tem que ver também. Os dois têm que detectar. Os dois têm que detectar. Você tem o LIGO e o Virgo. Não, é por isso que tem o LIGO e o LIGO, porque são dois LIGOs de fato. Sim, pois Eles não. estão a 3.000 quilômetros, então você consegue eliminar coisas que ocorrem, dependendo se um vê uma coisa e o outro vê muito tempo depois, isso não pode ser uma onda, porque vai ter um atraso eventualmente, dependendo da posição da fonte, de no máximo um dado tempo. Então você tem hoje ligado os dois LIGOs mais o Virgo. Então você tem 3 caras olhando. Então se os 3 enxergam alguma coisa, opa, então como é que isso pode ser algo que não é onda? Mas isso é fácil de falar, mas na prática isso é bastante complicado, porque você tem toda uma estatística envolvendo para estudar os sinais, isso e aquilo. Mas isso é feito com coisa que é bem conhecida, são ferramentas muito conhecidas, mas você precisa de muito computador para fazer isso. Foi uma provocação mesmo, é claro que não. No INPE, no grupo que está trabalhando no LIGO, nas pesquisas de ondas gravitacionais,
há uma mulher, uma garota de 26 anos, a única sul-americana a participar do projeto, e o trabalho dela, o doutorado, é justamente para tentar eliminar essas possibilidades de interferências que causem um falso positivo na detecção da onda gravitacional. Acompanhe no VT. É muito gratificante ser a única mulher, né, brasileira da América Latina participante na colaboração LIGO. Eu acredito que, assim, tirando o meu orgulho imenso, né, acredito que eu não quero ser só a primeira, eu quero ser a primeira de muitas brasileiras que ainda virão a participar da colaboração. Eu espero que elas se inspirem em mim, né, e queiram também um dia entrar na colaboração e ajudar nessa ciência que é tão maravilhosa. E que a gente perca essa visão, né, essa ideia de que ciência é para menino, que engenharia, física, química é para menino e mulher não. Porque mulher faz ciência sim e faz muito bem. A princípio, eu não tinha ainda conhecimento específico assim, em ondas gravitacionais. Eu já tinha ouvido falar, porque eu tinha acabado de sair da detecção. Porém, eu ainda não tinha decidido quando eu entrei aqui. Até eu assisti a primeira palestra, né, do professor Odile, do César. Aí eu fiquei deslumbrada, fiquei totalmente apaixonada pelas ondas gravitacionais, né, pelas informações que elas trazem do universo. É uma coisa muito impressionante. Aí eu já decidi ficar na área, né? O trabalho que eu desenvolvo, né, atualmente é basicamente tentar eliminar alguns tipos de transientes do detector LIGO para que eventos um pouco menos energéticos possam ser detectados com maior significância no detector. Então, se eu consigo tirar transientes que acontecem lá, as ondas gravitacionais vão aparecer melhores lá no sinal, né? Transiente, na verdade, a gente pode definir como um sinal que ultrapassa a linha de sensibilidade do detector. Então, se a gente tem lá a sensibilidade do detector, né, no caso do LIGO, qualquer sinal que ultrapassa essa linha, que seja significante para a gente chama então de transiente. Uma onda gravitacional, no caso, é um transiente. Atividades humanas ou problemas ambientais, até mesmo variações ou oscilações instrumentais, podem causar um sinal que nos confunda com um candidato falso à onda gravitacional. Isso aqui, na verdade, foram as detecções, né, que aconteceram pelo LIGO recentemente. Até algumas delas entraram a detecção do Virgo, né? Essas são de 2015? Tem todas aqui, na verdade. Essa daqui foi a primeira, tá? Que é a GW150914, né? Ela pode ver... a cor mais clara indica, como é que eu posso dizer? Uma amplitude maior, né? Pico da Isso, exatamente. Então, aqui, na verdade, fala que a amplitude cresce com a frequência. Isso aqui a gente pode chamar até de um glittigrama, né? Que você vê a frequência por tempo. Aqui tem todas as detecções, inclusive da binária de nêutrons, né? Que foi em 17 de agosto de 2017. Ela foi um pouquinho mais longa, né? Até porque a gente pegou um pouco da coalescência da binária. Então, se tudo der certo no meu doutorado, a gente vai conseguir fazer isso, eliminar algum tipo de transiente do detector e assim carregar, né, essa melhoria com a gente e inspirar outras pessoas para dar continuidade nesse projeto e finalizar então com esses transientes que se confundem. Tá aí a pesquisadora do INPE. Durante o nosso bate-papo fui alertado aqui de que tem também uma pesquisadora, vamos ter que citar a nacionalidade, argentina, que está trabalhando lá no LIGO, mas ela não mora mais na Argentina, então ela não pode reivindicar essa condição de única sul-americana, está lá radicada nos Estados Unidos
há muitos anos, a pesquisadora Gonzalez, o nome dela? Gabriela Gonzalez. Gabriela Gonzalez. Um abraço para Gabriela Gonzalez, se estiver nos assistindo aí dos Estados Unidos. Seguindo em frente, então. Bom, já falamos o que é a onda, já falamos como é que ela é detectada. Agora vamos falar uma coisa. Para que nós estamos pesquisando isso? O que isso pode mudar na vida das pessoas? É aquela pergunta de sempre. Para que serve ciência? Tem até aquela história do Faraday, né? Que é perguntado. O Faraday, que foi um físico responsável por descobertas muito interessantes na área de eletromagnetismo, em que perguntaram para ele, escuta, mas para que serve isso que você está fazendo? Ele respondeu o seguinte, para que serve uma criança? Né? Então, essas coisas... Eu fui o idiota que então, perguntou para que serve uma criança agora. Então, não, porque é o seguinte, tem parte da curiosidade humana de saber como as coisas funcionam. Nós somos assim, os humanos são assim. Como as coisas funcionam. E, ao mesmo tempo, essas várias coisas que são descobertas, elas acabam suscitando aplicação para outras coisas. Então, nessa tecnologia toda desenvolvida, mesmo que você não use onda gravitacional na tua vida, para nada, você vai ter que desenvolver computação de alto desempenho, você vai ter que fazer testes estatísticos, você vai ter que treinar engenheiro, isso, aquilo. Você vai acabar desenvolvendo um instrumental enorme que você vai poder aplicar, de repente, em medicina, em outras áreas do conhecimento. Então, essas coisas suscitam desenvolvimentos tecnológicos. Essa pergunta também pode ser emendada com uma pergunta que o pessoal fala, por que mandar o homem à Lua? Né? Quer dizer, a partir do momento que você tem um projeto Apollo, nós sabemos já comprovadamente que são esses projetos que geram tecnologia de ponta, que vão ser aplicados em outros setores da sociedade, né? De forma cabal, né? Micromotores surgiram no projeto da Apollo e etc. Agora, para mandar o homem para a Lua, para desenvolver um combustível e um aparato, você precisa do quê? Da base científica de altíssimo nível. Sem esse conhecimento de altíssimo nível, que é a ciência que vem da ciência pura, nós jamais conseguiríamos chegar no último nível, que é o nível do retorno efetivo de tecnologia para a sociedade. Reinaldo, e como que a pesquisa de ondas gravitacionais pode ajudar a humanidade a entender as origens do universo? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque toda a mídia que tem sido feita de forma mais contundente em relação à detecção de ondas gravitacionais está ligada com o projeto LIGO e essa detecção, por exemplo, proveniente de deformações dinâmicas locais, tipo colisão de buracos negros. Mas antes, em 2014, já houve uma comprovação contundente da existência de ondas gravitacionais através em outra janela, que é a janela rádio, que detecta a radiação cósmica de fundo. Né? Então, através de um projeto chamado BICEPS, que é o imaginamento de polarização, modelos de polarização do campo magnético na radiação cósmica de fundo, foi possível detectar a assinatura da existência de ondas gravitacionais nessas observações. Então, isso é extremamente importante para não só validar e comprovar a existência das ondas gravitacionais previstas pela teoria da relatividade geral, mas também para servir como uma prova para o modelo, para validar o modelo padrão da cosmologia, que é o modelo chamado lambda CDM. Pois não? Então, eu diria que em relação a isso que o Reinaldo comentou, que de fato o que você faz é impor um certo limite superior para, digamos, a quantidade de onda gravitacional que existe medida dessa maneira, né? Isso, de todo modo, é uma coisa extremamente interessante, porque você pode, eventualmente, bolar teorias que preveem uma quantidade de onda gravitacional que polariza a radiação cósmica de fundo, que talvez fosse uma coisa grande demais. Então, você consegue já eliminar determinadas teorias que estão prevendo coisas que estariam muito acima do que poderia ser medido. Então, isso é extremamente interessante, de todo modo. Muito legal, este foi o Brasil Consciência falando do projeto, da participação brasileira no projeto LIGO
Prêmio Nobel em 2017, toda essa questão das ondas gravitacionais. Você que nos acompanha pela internet pode continuar clicando no nosso canal, está aí na sua tela, Brasil Consciência. Também pode acompanhar a nossa programação lá no Facebook, está aí também o endereço da Rádio CT, Brasil Consciência TV, onde você também pode compartilhar e assistir todo o nosso conteúdo. Nós ficamos por aqui e voltamos em mais uma semana com outro programa inédito para você. Um abraço, tudo de bom, fique em paz.